Pronto. Aí. Então, os vetores, né, em relação ao ponto e o ponto de origem, como indicado na figura 4.18. Para as duas equações acima, definimos que o termo dm/dt indica o fluxo constante de massa no fluido que escoa pelo tubo, ou seja, representa a taxa de variação de massa com o tempo. Então, aqui tem uma pesquisinha para vocês fazerem, né? Em itens com descrições de aplicações práticas nas análises de sistemas variados de partículas com fluxo permanente são apresentados nos tópicos fluxos de fluidos desviados por uma pá. Seria o quê? Por exemplo, a hidrelétrica. Quando a água passa, ela bate numa pá, né? Então é desviado esse fluxo, não tem ela entra com fluxo e sai com outro por causa da pá. Fluido que escoa por um meio de um tubo, motor a jato, né? Ventilador, helicópteros que iniciam na página 890 e finalizam na página 992 no livro Mecânica Vetorial para Engenheiros. Aí, se vocês quiserem procurar, né? Tem esse livrinho aí para pesquisar. Se considerarmos que o tubo possui área e secção transversal de entrada definida como a área A, né? E densidade do fluido em RA, de mesmo modo que na saída a área da secção transversal do tubo equivale à área B e a densidade do fluxo DRB, como o fluido é incompreensível, dm, né, de massa, se torna, então, a massa dele vai ser a derivada da velocidade, né, aqui é ρ, que é a densidade dele, vezes o volume que ele tem. Então, o volume, ele vai ser a distância, né, vezes a área, a altura vezes a área, no caso, né, que é o volume. Por isso esse ds aqui e o a de área, certo? E isso vai ser igual também ao dVA, o dVB, né? Porque eles têm que ser iguais, em que o volume equivale ao volume S, a distância, o V equivale ao volume, S a distância e a área, certo? Então esse ΔS aqui é a distância, seria a altura do tubo, né? Que está passando, certo? E o A área. Então, ao utilizarmos a relação da velocidade V ΔS sobre ΔT, lembrando, né, daquela função que a gente viu, uma das primeiras fórmulas, esta nos leva a concluir que para o tempo t temos que dm sobre ΔT é igual a... Deixa eu pegar aqui o indicador, fica mais fácil, né? O ρ de A, velocidade de A, área de A, igual ρ de B, velocidade de B, área de B. Então, essa fórmula aqui, né, é que nos permite dizer que ela sempre vai ter um movimento constante. Sempre a água vai ter um movimento constante, como foi falado na secção anterior. Essa equação representa a lei de conservação de massa, certo? Essa aqui, porque percebam que não tem massa essa fórmula, então vai ser a lei de conservação de massa. E é analisada mais profundamente na área relacionada à mecânica dos fluidos.
Lá em... Ano passado a gente viu isso, né? Em fenômeno de transporte. Considerando que dm sobre dt é igual a ρVA, aqui a velocidade multiplicada pela área equivale à vazão. Montamos a nova relação. Então, gente, vazão, né? A gente tem que lembrar lá da fenômeno de transporte, que então vai ser o quê? A quantidade de movimento, né? Rho vezes a quantidade de movimento A igual a Rho B, quantidade de movimento B. Assim podemos redefinir as equações que as relações de impulso com o movimento linear e o momento angular. Então, a somatória das forças, agora a gente volta lá naquela anterior, né? Que a somatória das forças vai ser igual, né, a Rho B, quantidade de movimento B, velocidade B, menos Rho A, quantidade de movimento A, VA, velocidade de A, né? No caso do momento linear, né? A gente só vai acrescentar o quê? O raio, lembra? Foi o que nós fizemos. Então, se for falar só de força, não tem o raio. Se for falar de momento linear, vai ter os raios, multiplicando as velocidades, certo? Então, um exemplozinho para a gente ter uma ideia. Está sendo finalizado o projeto de um novo modelo de climatizador industrial e você foi encarregado de determinar o valor do menor diâmetro de sua base, que está especificada como L. Lembrando que L na física é sempre comprimento, né? Na figura 4.19. Esquemática desse climatizador. Os dados já estabelecidos para esses climatizadores são: a massa total é de 26 kg, com o centro de gravidade no ponto CG, indicado na figura 4.19. Vazão do ar é de 3 metros cúbicos por segundo. Peso específico, né? A gente vai representar por essa letrinha aí, peso específico do ar, em lambda m igual a 11,8 newtons metros cúbicos. O climatizador industrial está aqui, né? Então a gente tem a base aqui, né? Metade, o centro aqui está em 0,55 centímetros. A altura dele está em 2,5 metros. Aqui o CG, que é muito importante. A velocidade e o alcance, a altura do alcance dele, que é de 0,40 metros, ou seja, 40 centímetros. Aqui está o L, ó. Que a gente já tem uma ideia. Para determinar o menor diâmetro L na base do climatizador industrial, devemos montar a relação do princípio do impulso e movimento angular em relação ao ponto de origem O, que deve ser em uma extremidade da base. Então, gente, por que eu não posso pôr uma base muito pequena nesse climatizador? Porque se eu pôr uma base pequena, ele vai cair. E se eu pôr uma base muito grande, ele não vai cair, mas daí vai ser um desperdício de material. Aí eu vou estar perdendo dinheiro, correto? Então, agora percebo que a fórmula vai ser, então, momento angular, né? E não força. Então, a somatória dos momentos vai ser igual, né? A única diferença da fórmula é que aqui vai ter o R de raio, né, em relação à outra, que é só velocidade. Para utilizarmos a equação do momento angular, precisamos antes definir algumas variáveis. Para determinarmos o valor da velocidade do ar no ponto B, utilizamos a relação. Então, nós temos a velocidade de B, né? Aqui, ó, a velocidade de B.
vai ser igual a quantidade de movimento dividido por A. Quantidade de movimento vai ser 3, né? A área vai ser π 0,4, que é a altura, né? Aqui é a altura. O π, como é uma área circular, sempre vai estar dividido por 4, né? Fazendo os cálculos, então eu vou ter, vamos começar diferente, né? 0,4 ao quadrado vezes 3,14 dividido por 4, certo? Então, agora eu vou pegar esse valor de 0,1256, vai ficar 3 dividido por ponto 1256, né? Aproximadamente 23,88. Olha aqui, ele arredondou para menos, então ficou 23,87. Só se eu digitei alguma coisa errada. Acho que era 3 aqui, não era 6, né? Mas aqui deu um mínimo. Professor, o cálculo dessa área aí é π vezes a área ao quadrado sobre 4? Isso. Por causa dele ser um ventilador redondinho, né? Professor, dividido por 4, por quê? É porque ele só vai pegar 1/4 da circunferência nesse movimento que ele vai fazer. Certo? Daí, sabendo que o termo dm/dt indica o fluxo composto constante da massa do fluido que escoa pelo climatizador, montamos a relação, né? Aquela relação que acabamos de ver, né? Tá aqui. A densidade ou massa específica, né, que a gente chama de gama, é definida por ρ vezes g. Então, ρ vai ser a massa específica dividido pela gravidade. A massa específica ele deu ali, né? Aqui, que é 11,8. A gravidade a gente sabe que é 9,8. Portanto, dividindo vai dar 1,203 quilos por metros cúbicos. Certo? Determinamos, então, o fluxo constante da massa do fluido que escoa pelo climatizador. Então, se eu tenho esse valor aqui, que é meu ρ, eu tenho meu V e tenho meu A. Certo? Só que aqui eu tenho ρ e Q. O Q eu já tenho aqui, que é a vazão, né? Quantidade de movimento, vazão do ar. Quantidade de movimento ou vazão do ar, que é 3. Aí eu pego e faço 1,203 vezes 3, que vai dar 3,61 aproximadamente quilos por segundo. Agora, conseguimos aplicar a equação que montamos para o momento angular, seguindo o diagrama do climatizador, apresentado na figura 2.20, e considerando a velocidade de A igual a zero, né? Por quê? Porque não vai começar em zero. Pois antes de o ar sair do climatizador estava em repouso, né? Estava parado. Então, substituindo agora os valores, eu tenho dm sobre dt, que é 3,61, que eu acabei de deixar aqui. O raio, 2,5, que é a distância, né, da origem aqui até o climatizador, que é 2,5 metros, correto? Aí, a velocidade, 23,87, que eu acabei de achar, menos aqui ele coloca um ângulo. Qual é o ângulo? O ângulo aqui, ó, gente. Tá vendo que todos os ângulos que ele mostra aqui é de 90 graus, certo? Seno de 90
vai dar 1. Seno de 90 dá 1, então, portanto, nesse caso, eu não mostrei o seno de 90 porque ele sempre vai dar 1, certo? Então, se ele está em 90 graus, não precisa nem... Ele só colocou aqui depois para não ter problema, mas sempre vai dar 1. A velocidade é 0, então o raio de A não me importa, porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, ele colocou aqui menos 0. Esse a gente elimina. Aí, cosseno de 90 é 1, então só vai sobrar o 25 vezes 23,87. Ou, perdão, 2,5 vezes 23,87. Multiplicando tudo, eu vou ficar com aproximadamente 0. Voltando aqui, né? Aí nós temos aqui a parte do momento, que é o P, que é 26 vezes 8, que é a gravidade, né? 9,81. 0,55 é a distância aqui do meio, né? Da haste até a base, porque eu quero achar o comprimento. Mais o comprimento pela metade, né? Por quê? Porque metade. Porque se a gente observar aqui, o 0,55, ó, ele não tá até o final, estão vendo? Mas eu posso, aqui eu sei que está exatamente na metade da base. Então, o que me sobra para cá? Sobra metade da base, que é L dividido por 2. Certo? Aí, esse aqui está multiplicando, passa dividindo. Vocês querem que eu faça no Word lá para vocês verem? Sim. Eu quero. Bora lá, então. Bora pro Word. Deixa eu só copiar esse enunciado aqui. Senão ele não vai lembrar. Ctrl V. Aí. Então vamos lá. Vamos pegar a nossa amiga calculadora e fazer primeiro 26 vezes 9,81 vai ser igual a 255,06 vezes, né? Abre parênteses. 0,55 mais L sobre 2. Correto? Isso vai ser igual. Vamos lá agora, voltamos para a calculadora. 3,61 vezes 2,5 vezes 23,87, né? Que deu 215,42. 215,42. Gente, vai dar aproximado aí, porque eu não vou pegar todas, né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho essa parte aqui, que está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 0,55 mais L, por o L maiúsculo, para a gente saber que não é 1. L dividido por 2 igual a 215,42 dividido por 255,6. Vamos lá, então. 215 dividido por 255,06. 0,84. Certo? Simbora lá. Aí eu tenho que L dividido por 2 é igual a 0,88, isso? Não, 84,4. 84,4
meia. Menos, porque olha, aqui é mais, né? Então passa para o outro lado, passa para esse lado de cá, menos 0,55, certo? Aqui na calculadora, ó, eu tô pegando ele cheio, né? Então ele vai me dar uma coisa mais aproximada. Aí ficou L dividido por 2 igual a 29, opa, não, 0,29461. Foi mal. 0,29461, certo? Ih, mas não bateu. Não bateu porque eu tenho aqui a metade de L. Então, se o 2 está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, vai ser vezes 2. Portanto, L é igual a 0,29461 vezes 2. Aqui, ó, deu 0,589, arredondando para 0,59 metros. Ô, professor, por que não multiplicou antes? Como assim? Porque passou os 55 somando, né? Sim, Aí, por que não passou fez tudo ao para isso. contrário? Não, porque primeiro você tem que excluir a soma e a subtração, depois a multiplicação e divisão. Ah, certo, é Ó, regra, né? aqui, e aqui, ó, como está dentro do parênteses, então daí eu excluí a multiplicação, mas é porque está dentro do parênteses, Sim, certo? Tranquilo? Por exemplo, aqui eu teria que fazer a multiplicação, como eu fiz, no caso, passou a ser a divisão. Ó, aqui está multiplicando, né? Eu passei para cá, dividindo. Só que daí, como ficou só dentro do parênteses, a somatória primeiro e depois a divisão. Tranquilo? E aí temos o valor de 0,59 metros. Então, agora vamos pensar um pouco. O diagrama, né, do climatizador. Deixa eu pôr na apresentação mais fácil. O diagrama do climatizador industrial em desenvolvimento para auxiliar na montagem da equação do momento angular. Aí nós temos, né, a massa vezes a gravidade, que é o peso que tá fazendo força aqui, né? Correto? Que foi aonde a gente achou o P, que é o peso aqui, certo? Então, o peso vai ser massa vezes a gravidade. A massa dele é 26, a gravidade 9,8. Daí, portanto, a base do climatizador industrial deve ter ao menos 0,59 metros de diâmetro para que o climatizador não tombe quando estiver em operação. Correto? Alguma dúvida? Eu acho que essa figurinha tinha que ter vindo antes para explicar a função, mas agora já foi. Às vezes é. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Entenderam de onde que saiu esse 26 agora? E o 9,8, que é o do peso. Momento angular, né? É o peso vezes a base, no caso, né? A base ela é composta pelos 55 centímetros, né? Que você tem de CG, né? Mais o que está faltando de L. Como aqui está no meio, né? Então vai ser a metade de L, certo? Então por isso que é 0,55 mais a metade de L. Gente, esse aqui é o mínimo para não tombar.
É isso que a gente tem que entender, certo? Bora continuar. Estudaremos sistema que apresenta variação na massa da partícula. Sistema que pode estar ganhando ou perdendo massa pela variação da partícula. Analisaremos um sistema variado de partículas que ganha massa devido à absorção contínua de partículas. Ao analisar o dispositivo que ganha massa na figura 4.1, 4.21, uma caixa que está enchendo de água, este apresenta inicialmente velocidade v, que a faz deslocar para frente e com massa m. E devido ao movimento pela velocidade v, o dispositivo está recebendo partículas de massa mi, que apresenta velocidade vi. Todo mundo entendeu? Nem eu, brincadeirinha. Vamos lá. Então aqui nessa é mais fácil de ver. Então, olha, aqui nós temos um dispositivo que a velocidade dele está no sentido da velocidade da água, né? Então, a água está saindo para cá, o dispositivo está indo também, certo? Que deve ser menor que a velocidade v do sistema. Então, veja bem, a água tem que ter uma velocidade menor que a do produto aí, da caixa d'água. Porque se for maior, né, há um deslocamento contrário. Daí temos que lembrar lá dos gráficos de velocidade e aceleração, lembra? Se a velocidade está para um lado, a aceleração está para o outro. Aí, se a velocidade e a aceleração estão para o mesmo sentido do vetor, é movimento progressivo. Lembram disso? Então, nesse caso, nós vamos ver esse aqui, né? O volume de controle. Aqui o T1 vai ter uma massa e uma velocidade I. A soma ou seja, aqui um impulso, né? A soma da força pelo tempo. Aí nós vamos ter um tempo, um TD, a variação de tempo. E aqui nós vamos ter uma massa mais uma variação de massa vezes a velocidade mais a variação da velocidade. O que está acontecendo então aqui? Tá diminuindo a vazão da água, né? Que aqui vai ser a massa I menos a variação de massa pela velocidade de I, né? E aqui nós temos um terceiro tempo, que vai ser o tempo mais a variação do tempo. É o mesmo princípio do outro, gente. A única diferença é que agora a água está acabando. Nesse aqui, o vento sempre era contínuo, né? É um climatizador. Sempre vai estar entrando água e saindo água, certo? A mesma intensidade. Tudo bem? Agora não, agora vai diminuir o fluxo. Vale destacar também que o volume de controle para o caso em que ocorra o ganho da massa deve ser considerado englobado ao sistema da partícula e a massa que está recebendo, como indicado na figura à esquerda da figura 4.2, durante todo o processo de ganho de massa, temos que o impulso, ou seja, a força pelo tempo, gerado pela força externa no sistema, no sentido do movimento do sistema variado, da partícula é responsável por aumentar a velocidade do sistema, né, que no caso é o dv, mediante o incremento da massa, né, mi, para um específico intervalo de tempo, dt. Então, ou seja, como ele está, né, diminuindo a massa, ele vai, como ele está perdendo água, ele vai diminuir a massa.
Quando ele está recebendo água, ele vai aumentar a massa, certo? Ao aplicar o princípio do impulso e o momento para o sistema representado na figura 4.21, nós temos mesma fórmula, gente, ó, não mudou nada. Massa vezes I mais massa I vezes I, VI, que é igual à somatória do impulso, né? Força por tempo, impulso, que é igual massa mais DMI, que é a massa da água, V vezes V dV mais MI mais DMI VI, certo? É a soma dos impulsos, que está representado por aqui, certo? Essa equação é simplificada por... Aí nós temos que isolar o M, que está nos dois lugares, e isolar o dV, que também está nos dois lugares, e vai ficar só o V. É a mesma coisa que o professor fez com a primeira lá no Word, certo? Então a gente vai ter o isolamento. Vocês querem que faça lá? Que é a mesma coisa que essa aqui, ó, gente. Igualzinho, igualzinho. Né? Para isolar a força, coloque em evidência o que está igual. Vamos lá. Essa aqui. V. Bora. Então, novamente, ó, eu tenho o MV, MIVI, tá somando, vai passar para cá, subtraindo. Só que antes, observe. O que eu tenho igual aqui? Ah, tem o MI, DMI e DMI, certo? Então, eu posso multiplicar aqui. Vamos deixar isso aqui mais fácil. MV mais MI, VI mais força DT é igual. Ó, se eu multiplicar esse por esse, eu vou ficar com MV. Tudo bem que eu fiz? Mais. Agora eu vou multiplicar esse por esse. Aí vai ser DMIV. Mais. Agora eu vou multiplicar o DV por M. MDV mais. Agora eu vou multiplicar o DM por DV. DMI DV mais. Agora eu vou passar para cá. MI vezes VI vai ficar MI VI mais. Agora vai ser o DMI VI. DMI VI. Certo? Agora vamos lá. Tudo isso aqui está somando, eu vou passar para cá subtraindo. Daí vai sobrar só o F dt desse lado igual MV. Ó, eu coloquei o MV maiúsculo para vocês verem. Esse agora aqui, ó, tá somando. Então vai passar para o outro lado, subtraindo. E ó, esse aqui já está desse lado, então continua somando. Então agora vai ficar MV, correto? Mais, agora eu vou continuar aqui. DMV mais DMI mais, ó, agora também vou pôr em maiúsculo para vocês em MIVI
menos, né? Que agora eu vou pegar esse aqui e vou passar para o outro lado. Vou pegar esse em vermelho e agora eu vou passar para o outro lado, que vai ser MI, VI, correto? Mais DMI, VI. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Então, esses dois aqui eu posso cortar. Ah, não é isso que eu quero, é isso. Esses dois aqui eu posso cortar. Esse. De novo. E esse. Então, esse daqui eu posso cortar. Aí sobra o que aqui embaixo? F dt é igual a dm e v mais dmi dv mais dmi vi. Tem alguma coisa em comum neles? O mi. Então eu vou pôr o mi em evidência. Então vai ficar força dt é igual a mi, abre parênteses, é dmi, desculpa. dmi, aqui vai ficar o v mais o dv mais o vi, correto? Aí, isolando a força, vai ficar dmi vezes, né, v mais dv mais vi, tudo isso dividido por dt, certo? Agora voltamos lá. Aqui, o que ele fez? Vamos lá ver então o que ele aprontou aqui para nós. Aqui, ó, ele deixou, ainda tá, ó, DMI em evidência, percebe? Só que, no caso, ele não pôs, aqui, ó, ele colocou o DV também em evidência. E ó o M aqui, ó, tá multiplicando aqui. Então, a única diferença foi que ele fez o seguinte: em vez dele isolar o DMI de uma vez só, como o professor fez aqui, ele já fez diferente. Como aqui tem o DV e aqui tem o DT, ele deixou junto. Só que ele precisava do M, então ele cortou, né, o MI e ficou deixando em evidência a somatória do DV. Para quê? Porque DV sobre DT, o que é DV sobre DT? Aceleração. Só para isso que ele deixou mais fácil o DV pelo DT. Mas se a gente continuar aqui arrumando essa parte aqui, a gente pode pegar o DV sobre o DT aqui normalmente, né? E achar a velocidade por M. Por quê? Porque ele também não deixou o M aqui isolado. Olha aqui, ó. Esse DI aí veio da onde, professor? DI? É. Ó, DMI? Não, lá no que o senhor fez no Word. DI? Desculpa. É VI. Perdão. Beleza. VI, desculpa. Porque eu esqueci do D. Tá? Daí, no caso, o que ele fez? Ele só deixou separado os dois, ó. Tá por somatória, só que aqui ele fez uma organização para que ficasse o V menos o VI, DMI, DT, ó. Tanto que o DT tá nas duas bordas, ó.
E aqui o meu dt só está em uma, né? Por quê? Porque ele está dividindo tudo. Então, ele fez uma separação aqui para fazer uma subtração e lançar os dois, certo? Por isso que aqui, ó, dt está nos dois, porque se eu somar aqui, como é uma fração de denominadores iguais, eu repito o denominador e somos os numeradores. Aqui, como está em evidência o m, né, eu só deixo o m normal e somos só esses três aqui, certo? Aí que ele também, ó, como ele já fez a derivada de dm, ó, ele derivou o dm, ficou só m. Por isso que ele está subtraindo aqui um do outro. Então, a partir disso, a gente fica com essa fórmula aqui. Opa. Então, se considerarmos a velocidade relativa v, o i, a velocidade do i, né, que representa a velocidade com que as partículas são absorvidas pelo sistema, definimos que VUI é igual a VI menos V. Ah, daqui que ele tirou, ó, o VI menos V. E fica no sistema contrário do vetor V, né? O VUI vai ser contrário do V, pois VI é maior que V. Então, aqui ele está no movimento correto. Ele está nesse movimento aqui, ó. Velocidade é igual a velocidade I, correto? Se eu fizer o contrário, se eu fizer a velocidade entrando e a caixa d'água saindo, aí eu vou ter essa segunda VI menor que V, né? Montamos uma nova equação em relação à velocidade relativa, VUI, né? Daí, em vez de nós colocar o V menos VI, a gente vai trocar por VUI. A única diferença é essa, ele colocou o VUI aqui, né? Aqui a gente sabe que é o quê? Aceleração, né? Como dv dt equivale à aceleração a, né, metros por segundo ao quadrado, consideramos montar uma nova relação. Então, no lugar do dm, vi, aí o que que ele fez? Massa F e caiu a internet. Sabia. Estão me escutando agora de volta? Sim, Sim, Pararam de me escutar ou estavam me escutando ainda? tava ouvindo você. Eu falando que caiu a internet? Sim, Eita, aqui estava dizendo que não tinha conexão. Então vamos lá. Gente, força é massa vezes aceleração, correto? Como aqui eu tenho massa vezes dv di, portanto, né, é massa vezes aceleração. Aí o que acontece? Eu peguei essa parte aqui que está subtraindo e passei somando para cá. E o termo, né, representa uma força que a massa injetada exerce sobre o dispositivo que ganha massa, e a representação da força do impulso é o P. Então, tudo isso aqui, né, eu vou trocar por P, certo? Que cada diminuição do movimento do sistema, já que a velocidade, né, que no caso ali, ele vai diminuindo, né? Porque vai escoando a água, vai acabando a água, vai diminuindo a velocidade da água. Por isso, eu vou colocar ele como um impulso.
empuxo, perdão. Daí, é contrário ao sentido do movimento, essa força de empuxo é representada por P. Então, o empuxo vai ser P. Como já analisamos um sistema variável de partícula que ganha massa, vamos agora analisar um sistema que perde massa, né? A figura 4.22 representa um sistema que perde massa. Ah, tá, só revisando, né? Então, a fórmula ficou a soma da força mais o empuxo igual a massa vezes aceleração, certo? E daí agora a gente vai representar, né, quando ganha massa ao ser ejetado um movimento, né? Na figura 4.2 representa um sistema que perde massa de tal modo que, nesse caso, a taxa de variação da massa, dm/dt, será negativa e o empuxo também será contrário ao que vimos para o sistema de ganhar massa. No sistema de partícula que perde a massa, temos que, para um instante de tempo inicial, o sistema de massa, me, se desloca com velocidade v para frente, enquanto uma determinada massa, me, é ejetada com velocidade ve, né? Então, aqui agora já é o contrário do que nós estávamos vendo. Ó, a velocidade da água está para um lado, o sistema já está para outro, certo? Então, é a soma, né, de quando não tem mais fluido saindo dele, mais a velocidade do fluido E, que vai ser igual à soma das velocidades, da subtração das velocidades. Então, gente, é a mesma ideia da anterior, correto? Só que, ó, perceba, é a mesma coisa da anterior. Só que agora, em vez de eu passar somando, ele vai continuar subtraindo. Então, quando elas estão para o mesmo sentido, aqui é interessante, eu vou somar as forças. Perdão, vou somar a força com o empuxo. E quando elas estão para sentido contrário, eu vou subtrair. É só isso que nos remete, certo? Para o sistema variado de partículas que ganha massa, a equação do empuxo pode ser representada pela somatória das forças mdv menos dmvui, com VUI igual a VI menos V. Porém, para o sistema variável de partículas que expelem massa, a equação do empuxo é representada por a somatória das forças igual a mdv menos VUE, né? O primeiro é UI, o segundo é UE. E DME, onde VUE é igual a VE mais V. Ou seja, a única diferença aqui é que quando ele está para sentidos contrários, soma. Quando está para sentidos iguais, subtrai. Certo? É a única coisa que a gente leva daí. Analisando as duas equações, qual o motivo de o empuxo, né, ser igual a uma subtração em ambos, mesmo sendo de ganho ou de caso de massa e outros de perca de massa, né? Por que num lado estava positivo e passou negativo, e aqui ele vai ser sempre o contrário, né? Então, se os sentidos são iguais, quando eu inverto ela subtrai. Aí fica negativa e aí passa a ser negativo. Quando eles são contrários, eu vou somar.
Percebe? E aí ele passa a ser positivo. Alguma dúvida? Sem medo de errar. Como um dos responsáveis pela análise da aeronave de uma indústria bélica, você está analisando a proporção de uma aeronave disposta na bancada de teste sobre um suporte de inclinação de 20 graus, como indica a figura 2.23, que é aquela que nós vimos lá no começo, né? Então, a gente vai começar a responder essa questão. Sabendo que a alimentação do combustível do propulsor ocorre com taxa de 8 kg por segundo e os gases queimados são explícitos a uma velocidade de 50 metros por segundo, você deve determinar a força horizontal exercida no apoio da bancada que fica presa na lateral direita para que esta não se movimente a fim de garantir que essa força não gerará danos à estrutura. Para determinarmos a solução dessa tarefa, primeiro precisamos determinar se o sistema variável de partículas é de fluxo constante ou se está tendo alguma variação de massa, né? Porque a gente já estudou os dois, se é de constante ou é de variação de massa. Aí, se for de variação de massa, você tem que ver se o fluxo está para o mesmo sentido do sistema ou está para sentido contrário. Compreenderam isso? Então, primeiro a gente vai analisar se ela é constante ou tem alguma perca, né? Ou ganho. Se ela for constante, usa aquela primeira formulazinha que a gente usou. Se ela tiver alguma variação, então a gente vai ver se é ganha, né? A gente vai usar a primeira da ganha, aquela equação da ganha. Se for a perca, né, a gente vai usar a da somatória, certo? Como o propulsor está sendo abastecido com combustível e este está sendo queimado, temos um caso de sistema variável de partícula, em que ocorre o fluxo permanente de partículas, pois partículas estão entrando como combustível e saindo como gases queimados. Por meio de equação do impulso e do movimento linear para o fluxo permanente da partícula, montamos. Então, aqui está a formulazinha, né? Que é aquela primeira que a gente usou, certo? Gente, agora eu queria que vocês fizessem esse exercício e me mandassem por WhatsApp, certo? Gente, Vai mandar hoje ainda, professor? pois é, deixa eu ver a hora. São 9 horas, vocês têm 1 hora para fazer. Pode ser? Mandar hoje ainda? Pode. Vamos tentar fazer aqui, né? Então, nós acabamos a aula por aqui e boa sorte para vocês na atividade. Me mande, aí eu coloco a nota de vocês. Mostra aí a atividade aí, professor, novamente, por Já favor. Só deixa eu encerrar aqui, parar de gravar daí para vocês poderem fazer. Eu vou deixar aqui aberto para gente, Fala, se vocês a tiverem, página fica mais fácil, professor. se vocês tiverem alguma dúvida, aí eu ajudo, tudo bem? Então, boa noite a todos e até a próxima aula.